É isso que você merece, seu velho inútil. Agora se vira aí sozinho. Essas foram as últimas palavras que meu filho Ricardo me disse antes de arrancar com o carro, me deixando numa casa velha caindo aos pedaços no meio do mato. Ainda consigo ver a cara de desprezo dele pelo retrovisor, como se eu fosse um lixo que ele estava jogando fora. 3 dias depois, ele me ligou 45 vezes desesperado, gritando: "Pai, o que você fez?" Mas já era tarde demais para qualquer arrependimento. Meu nome é Severino Batista, tenho 74 anos, e essa história que vou contar para vocês vai mostrar como um filho pode ser mais cruel que um estranho, e como às vezes a vida faz justiça do jeito que a gente menos espera. Nasci aqui mesmo na zona rural de Caruaru, no sertão pernambucano, numa família de gente trabalhadora e honesta. Meu pai era agricultor, minha mãe costureira, e desde pequeno aprendi que na vida a gente conquista tudo no suor do rosto e na força do caráter. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer esse canal pela oportunidade de me deixar contar o que aconteceu comigo. E peço a você que está me ouvindo agora, se essa história tocar seu coração de alguma forma, se inscreva no canal e comenta aí a cidade de onde você está me escutando. Todo dia tem uma história nova aqui, e quem sabe a sua também não merece ser contada um dia. Às vezes a gente guarda tanta coisa no peito que precisa colocar para fora. Passei 35 anos da minha vida operando máquinas pesadas, construindo estradas e pontes por todo o Nordeste. Escavadeira, trator, patrol, retroescavadeira, qualquer máquina que você colocasse na minha frente, eu fazia ela trabalhar direito. Trabalhei debaixo de sol e chuva, longe de casa por meses seguidos, dormindo em alojamento de obra, comendo marmita fria, só para mandar cada centavo que ganhava para sustentar minha família. Tinha orgulho do meu trabalho. Cada estrada que eu ajudava a construir, cada ponte que ficava pronta, eu sabia que estava fazendo alguma coisa útil para o mundo. Estava conectando pessoas, facilitando a vida de quem precisava chegar de um lugar para o outro. Minha esposa, Maria das Dores, era uma santa de mulher. Ficava em casa cuidando dos nossos 3 filhos, Ricardo, Antônio e Maria Helena, e nunca reclamava das minhas ausências. Quando eu chegava da obra, depois de 2, 3 meses fora, ela me recebia com um sorriso no rosto e um beijão que me fazia esquecer todo o cansaço. As crianças corriam para o meu colo, e eu sentia que todo sacrifício valia a pena. Éramos pobres, mas éramos uma família unida. Ou pelo menos era isso que eu pensava naquela época. Ricardo sempre foi diferente dos outros 2 filhos. Desde pequeno tinha uma coisa no olhar que me incomodava, uma ambição que não combinava com humildade. Quando eu chegava das obras, ele não corria para o meu colo como os irmãos. Ficava ali parado, me analisando, como se estivesse calculando alguma coisa. Com 10, 12 anos, já falava que não ia ser operário igual ao pai, que ia estudar e ser alguém na vida. Eu até ficava orgulhoso pensando que ele queria crescer, ter uma vida melhor. Que pai não quer isso para o filho? Mas havia algo de errado na forma como ele falava, como se o meu trabalho fosse coisa de gente inferior. Quando Ricardo fez 18 anos, consegui arranjar um emprego para ele numa construtora onde eu tinha contatos. Era um serviço simples, de ajudante de escritório, mas era um começo honesto. Ele aceitou, mas sempre reclamando, sempre falando que aquilo era temporário, que ele merecia coisa melhor. Em 2 anos, conseguiu se formar em técnico em edificações e logo arrumou um emprego melhor. Daí começou a mudar comigo. Quando eu chegava das obras, sujo de terra e óleo de máquina, ele olhava para mim com nojo, como se eu fosse um estranho que tinha entrado na casa dele. "Pai, o senhor podia tomar um banho antes de sentar à mesa", ele dizia na frente dos irmãos e da mãe. O cheiro de óleo está incomodando. Eu não entendia aquela falta de respeito. Era o suor do meu trabalho que pagava a comida que estava naquela mesa, que pagava o curso que ele estava fazendo, que pagava o teto que protegia a cabeça dele. Mas eu engolia a raiva e ia tomar banho calado, pensando que era coisa de jovem, que logo ele ia amadurecer e entender o valor das coisas. Os anos foram passando e Ricardo foi prosperando. Abriu uma pequena empresa de construção, casou com uma moça da cidade, teve 2 filhos lindos, Mateus e Sofia. Eu e a Doris éramos avós babões, daqueles que fazem tudo pelos netinhos. Todo final de semana íamos visitar, levávamos presentes, contávamos histórias, brincávamos no quintal.
As crianças me adoravam, me chamavam de vovô Severino, com aquele carinho gostoso de criança. Eram os momentos mais felizes da minha vida. Mas Ricardo não gostava da nossa proximidade com os filhos dele. Sempre arrumava uma desculpa para encurtar as visitas. Sempre falava que as crianças tinham outras coisas para fazer. Pai, não precisa vir todo final de semana, não. As crianças precisam ter tempo para outras atividades. Outras atividades. Como se brincar com os avós fosse perda de tempo. Mas eu respeitava. Porque filho da gente a gente respeita, mesmo quando ele está errado. Quando me aposentei, há 5 anos, pensei que finalmente ia ter tempo para curtir minha família, para ficar mais perto dos netos, para cuidar melhor da Doris, que já estava com uns probleminhas de saúde. Minha aposentadoria não era muito, mas dava para viver dignamente na nossa casinha no sítio. Tínhamos uma hortinha, umas galinhas, algumas cabeças de gado. Era uma vida simples, mas era nossa vida. Era nossa paz. Aí veio aquele dia maldito em que a Doris começou a se sentir mal. Dores no corpo que não passavam, cansaço demais, falta de apetite. Levei ela no médico da cidade e veio aquela notícia que nenhum marido quer ouvir. Câncer. Câncer no pâncreas, já espalhado. Os médicos falaram que não tinha muito o que fazer, que era questão de meses. Meu mundo desabou naquele momento. 47 anos de casamento. 47 anos de cumplicidade, de parceria, de amor verdadeiro. Tudo ia acabar assim, de uma hora para outra. Cuidei dela como um soldado cuida da própria vida. Levava ela para fazer quimioterapia toda semana, ficava ao lado da cama dela nas madrugadas quando a dor apertava, fazia as comidas que ela conseguia comer, dava os remédios nos horários certos. Ricardo aparecia de vez em quando, sempre apressado, sempre falando que tinha muita coisa para resolver na empresa. Antônio e Maria Helena, que moravam longe, vinham quando podiam. Mas quem estava ali todo dia, toda hora, era eu. Era minha obrigação, meu amor, minha promessa de casamento, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. A Doris morreu numa terça-feira de madrugada, 3 dias antes do nosso aniversário de casamento. Eu estava segurando a mão dela quando ela deu o último suspiro, e foi como se uma parte de mim tivesse morrido junto. 47 anos de companheirismo, de dividir sonhos, medos, alegrias e tristezas. Tudo se foi naquele momento. Fiquei ali parado, olhando para a cara dela, ainda bonita mesmo depois de tanto sofrimento, e não conseguia aceitar que ela não ia mais abrir os olhos para me dar bom dia. O enterro foi numa quinta-feira chuvosa, daquelas chuvas finas que parecem lágrimas do céu. Ricardo apareceu de terno preto, óculos escuros, falando baixo com as pessoas como se fosse o mais enlutado de todos nós. Mas eu sabia que por dentro ele estava calculando outras coisas. Durante o velório, enquanto eu chorava sem esconder as lágrimas, ele ficava conversando com os parentes sobre os próximos passos, sobre como o pai ia ficar sozinho, sobre as dificuldades da idade. Parecia que ele já estava organizando minha vida antes mesmo da minha esposa estar debaixo da terra. Depois do enterro, quando a casa ficou vazia e o silêncio pesado tomou conta de tudo, Ricardo veio conversar comigo. Sentou na cadeira onde a Doris sempre sentava para tomar café da manhã e começou aquele papo cheio de falsidade que eu já conhecia bem. Pai, o senhor não pode ficar sozinho aqui nesse sítio. É perigoso. O senhor já tem idade. Pode passar mal e não ter ninguém para socorrer. Venha morar comigo na cidade. Vai ser melhor para todo mundo. A princípio, achei que era preocupação de filho mesmo, que ele estava genuinamente preocupado com meu bem-estar. Mas aí ele continuou falando e mostrou a verdadeira intenção. Além do mais, pai, essa propriedade aqui tá meio abandonada, né? O senhor não tem mais condição de cuidar direito. Seria bom vender e investir o dinheiro numa coisa mais rentável, garantir o futuro. Futuro. Que futuro ele estava falando? Futuro de quem? Porque o meu futuro estava ali mesmo, naquela terra onde eu tinha construído minha vida com a Doris, onde cada cantinho tinha uma lembrança nossa, onde cada árvore tinha sido plantada com nossas próprias mãos. Resisti no começo, falei que queria ficar, que aquela era minha casa, que eu tinha condição sim de me cuidar sozinho. Mas Ricardo não desistiu. Todo fim de semana aparecia com uma conversa nova, sempre insistindo na mesma tecla. Pai, ontem mesmo eu soube de um assalto aqui perto. Bandido não tem dó de velho, não.
O senhor pode virar alvo fácil. Ou então, pai, e se o senhor tem um derrame? Uma queda? Vai ficar aí agonizando até alguém encontrar? Ele sabia exatamente onde apertar para me deixar inseguro. O pior é que ele não vinha sozinho nessas conversas. Trazia a esposa dele, a Patrícia, uma mulher fria que sempre me tratou com educação forçada. Daquelas que sorri na sua cara, mas você sente que por dentro ela tá te julgando. Ela ficava concordando com tudo que o Ricardo falava, balançando a cabeça, falando que realmente era perigoso eu ficar sozinho, que eles estavam preocupados, que era por amor. Amor. Se fosse amor mesmo, eles teriam respeitado minha vontade de ficar na minha própria casa. Depois de 6 meses de pressão constante, eu acabei cedendo. Não porque acreditei nas mentiras deles, mas porque estava cansado de brigar, cansado de ficar sozinho naquela casa cheia de lembranças da Doris, cansado de acordar todo dia e lembrar que ela não estava mais ali. Pensei que talvez fosse bom mesmo estar perto dos netos, poder ajudar Ricardo de alguma forma, ser útil de novo em alguma coisa. Que ilusão a minha! A venda da propriedade foi rápida demais para quem não estava com pressa. Ricardo já tinha até comprador certo, um tal de empresário que queria expandir uma fazenda que tinha ali perto. Olha só que sorte, pai. O homem está pagando à vista, um preço justo. Não podemos deixar essa oportunidade passar. Preço justo. Até hoje me pergunto se realmente foi justo ou se Ricardo ficou com alguma coisa por fora. Mas na época eu estava tão abatido pela morte da Doris que não tive energia para questionar muito. Quando cheguei na casa deles na cidade, no início pensei que talvez as coisas fossem dar certo. A casa era bonita, grande, tinha um quartinho nos fundos que Ricardo disse que ia ser meu. Aqui o senhor vai ter sossego, pai. E vai estar perto da gente, perto dos meninos. Os meninos. Mateus já estava com 14 anos, Sofia com 10. Crianças lindas, inteligentes, cheias de vida. Eu estava ansioso para poder conviver com eles todo dia, para compensar todo o tempo que perdi trabalhando longe quando os filhos eram pequenos. Mas logo descobri que conviver ali não ia ser como eu imaginava. Ricardo tinha um monte de regras que eu não sabia que existiam. Pai, a casa tem uma rotina, né? A gente acorda cedo, todo mundo tem suas obrigações. O senhor pode ajudar com umas coisas pequenas, mas sem atrapalhar o funcionamento da casa. Atrapalhar. Como se eu fosse uma visita inconveniente e não o dono de parte daquele teto, já que o dinheiro da venda da minha propriedade tinha ajudado a quitar várias dívidas da família. A Patrícia era ainda pior que o Ricardo na arte de me fazer sentir um estranho na própria família, sempre com aquele sorriso forçado, sempre me tratando como se eu fosse uma criança que precisava ser educada. Seu Severino, a partir de agora vamos organizar melhor as refeições, tá bom? O senhor come junto com a gente, mas tem horário certinho. E por favor, não deixe as coisas espalhadas no quarto, porque a empregada precisa limpar. Empregada. Eles tinham empregada 2 vezes por semana, e eu não podia nem deixar um copo d'água na mesa de cabeceira. Os netos, coitados, estavam sempre ocupados com alguma coisa. Escola particular, curso de inglês, natação, judô, aula de piano. Quando chegavam em casa, iam direto para o quarto fazer dever de casa ou brincar no computador. Quando eu tentava puxar conversa, eles até respondiam com educação, mas logo a mãe aparecia. Mateus, Sofia, vocês não terminaram a lição de casa ainda. Vão para o quarto de vocês. Era como se eu fosse uma distração perigosa na vida deles. E o Ricardo? O Ricardo foi mostrando aos poucos quem ele realmente era. No primeiro mês ainda fingia alguma consideração, perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Mas conforme o tempo foi passando, as máscaras foram caindo. Começou com pequenas humilhações, sempre na frente de outras pessoas, sempre disfarçadas de brincadeira ou preocupação. Ô pai, o senhor tá ficando meio surdo, né? Já perguntei 3 vezes se quer mais café. Ou então, cuidado com essas escadas, pai. Na idade do senhor, uma queda pode ser perigosa. As humilhações começaram pequenas, mas foram crescendo como erva daninha no quintal. Ricardo tinha uma habilidade diabólica de me rebaixar na frente dos outros sem parecer que estava sendo maldoso. Quando recebia visita em casa, ele sempre arrumava um jeito de me apresentar como o coitado do meu pai que não tem mais onde ficar. Coitado. Como se eu fosse um mendigo que ele tinha recolhido da rua por caridade,
e não o homem que trabalhou a vida inteira para dar dignidade para a família dele. Lembro de uma vez que os amigos dele vieram jantar em casa. Gente da construção civil, empresários pequenos que se achavam grandes. Eu estava sentado na sala vendo televisão quando eles chegaram, e Ricardo logo fez questão de explicar minha presença. Esse é meu pai, pessoal. Tá morando aqui comigo porque vendeu a propriedade dele e não tinha mais para onde ir. Vocês sabem como é, né? Família a gente não abandona. Os homens balançaram a cabeça com pena, como se eu fosse um fardo que todo filho responsável tinha que carregar uma hora ou outra. Mas o que mais me doía era a forma como ele me tratava na frente dos próprios filhos. Mateus e Sofia eram crianças inteligentes, observadoras, e estavam vendo como o pai tratava o avô deles. Toda vez que eu tentava dar algum conselho, contar alguma história do passado, ou simplesmente participar de uma conversa, Ricardo me cortava na frente deles. Pai, isso aí é coisa do seu tempo. Hoje em dia as coisas são diferentes. Ou então, deixa eu resolver isso aqui, pai. O senhor não entende como funcionam essas coisas modernas. O pior foi no aniversário de 15 anos do Mateus. Ricardo fez uma festa grande no quintal, convidou meio mundo, contratou churrasqueiro, comprou bebida cara, fez questão de mostrar que tinha condições. Eu estava feliz, pensando que finalmente ia poder curtir uma festa em família, conversar com os parentes, brincar com as crianças. Mas Ricardo tinha outros planos para mim. Na hora do almoço, quando todo mundo estava reunido, ele subiu numa cadeira para fazer um brinde. Pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês nesse dia especial do meu filho Mateus. Quero agradecer especialmente ao meu pai Severino, que está aqui com a gente. Infelizmente, ele não pode mais contribuir financeiramente com nada, mas pelo menos pode ver o neto crescer. O silêncio que caiu naquele quintal foi constrangedor. As pessoas não sabiam onde olhar, e eu senti minha cara pegar fogo de vergonha. Não consegui nem terminar de comer o churrasquinho que estava no meu prato. Me levantei da mesa e fui para o meu quarto, mas ainda consegui ouvir Ricardo explicando para alguém. Coitado do velho, fica meio emotivo às vezes. A idade, né? Emotivo. Como se indignação fosse sinal de senilidade. A partir daquele dia, decidi que não ia mais tentar participar da vida deles. Ficava no meu quarto a maior parte do tempo. Saía só para as refeições e quando precisava usar o banheiro. Mas nem assim Ricardo me deixava em paz. Sempre arrumava um jeito de me incomodar, de me fazer sentir que eu era um peso morto naquela casa. Pai, o senhor podia dar uma voltinha lá fora, tomar um sol. Ficar trancado no quarto o dia todo não faz bem para a saúde. Como se ele realmente se importasse com minha saúde. Uma tarde, estava sentado no quintal debaixo da mangueira, tentando ler um jornal velho, quando o Mateus chegou da escola. O menino sempre foi carinhoso comigo, apesar da educação que estava recebendo em casa. Veio correndo, me deu um abraço, começou a contar sobre a aula de história que tinha tido naquele dia. Estava falando sobre a construção de Brasília, e eu comecei a contar para ele sobre as obras que participei, as estradas que ajudei a construir. O menino ficou interessado, fazendo perguntas, querendo saber como eram as máquinas, como era a vida no alojamento. Não tinha nem 5 minutos de conversa quando o Ricardo apareceu. Mateus, vai fazer seu dever de casa. E pai, o senhor não precisa ficar enchendo a cabeça do menino com essas histórias antigas. Ele tem coisa mais importante para aprender. Histórias antigas. Como se minha vida toda fosse lixo que não servia para nada. O menino abaixou a cabeça e entrou para casa. E eu fiquei ali, engolindo mais uma humilhação em silêncio. Mas a gota d'água mesmo foi numa noite de domingo. Eu estava assistindo um filme na televisão da sala, quando Ricardo chegou com a família da esposa dele para jantar. Sogra, sogro, cunhados, sobrinhos pequenos. A casa encheu de gente, de conversa, de risada. No começo até fiquei feliz, pensando que ia ser uma noite alegre. Mas logo percebi que minha presença estava incomodando Ricardo. Ele ficava me olhando com cara feia, como se eu fosse uma mancha na decoração da casa dele. Na hora do jantar, não tinha lugar para todo mundo na mesa. Ricardo olhou para mim e disse na frente de todos os convidados: Pai, o senhor não se importa de jantar no quarto hoje, né? A mesa tá pequena para todo mundo. Não se importa. Como se eu tivesse escolha. Como se minha opinião interessasse alguma coisa ali. Peguei meu prato e fui comer sozinho no quarto, ouvindo as risadas e conversas que vinham da sala.
Foi naquela noite que eu entendi que tinha me tornado um estranho na minha própria família, que Ricardo não me via mais como pai, mas como um fardo que ele carregava por obrigação social. E o pior é que eu estava permitindo aquilo, engolindo calado toda a humilhação, toda a falta de respeito, toda a crueldade. Talvez porque ainda tivesse esperança de que as coisas melhorassem, de que ele lembrasse que eu era o pai dele, o homem que trabalhou a vida inteira para dar condições para ele estudar e crescer na vida. Mas Ricardo não lembrava de nada disso. Ou se lembrava, não ligava. Para ele, eu era só um velho que estava ocupando espaço na casa dele, gastando comida dele, usando a água e a energia elétrica dele. Nunca se lembrava que o dinheiro da venda da minha propriedade tinha ajudado a pagar as dívidas dele, que eu tinha aberto mão da minha paz para morar ali por amor aos netos, por acreditar que família era família. A situação foi piorando tanto que eu comecei a pensar em ir embora, em arranjar um cantinho para mim em algum lugar, mesmo que fosse numa pensão barata ou numa casa de repouso. Qualquer coisa era melhor do que viver como um cachorro sem dono na casa do próprio filho. Mas eu não tinha mais dinheiro próprio. O pouco que restou da venda da propriedade estava numa conta que Ricardo controlava, para minha própria segurança. Segundo ele, foi quando eu descobri que a situação podia ficar ainda pior. Foi numa madrugada de insônia que descobri quem Ricardo realmente era. Eu não conseguia dormir, dor nas costas por causa daquela cama velha que ele tinha me dado, e resolvi levantar para tomar um copo d'água na cozinha. A casa estava no maior silêncio, todo mundo dormindo, quando ouvi vozes baixas vindo do escritório dele. Achei estranho. Eram quase 2 horas da manhã. Me aproximei devagar e reconheci a voz do Ricardo conversando no telefone com alguém. Não aguento mais essa situação, cara. O velho tá me dando nos nervos. Fica aí o dia todo enchendo o saco, gastando nossa comida, ocupando espaço. Meu sangue gelou nas veias. Fiquei ali parado, encostado na parede do corredor, ouvindo meu próprio filho falar de mim como se eu fosse um animal. A Patrícia já falou várias vezes que quer ele fora de casa, que está atrapalhando a educação das crianças. Atrapalhando. Eu, que só queria conviver com meus netos, estava atrapalhando a educação deles. Ele continuou falando e cada palavra era uma punhalada no meu peito. O problema é que eu não posso simplesmente chutar ele para fora, né? O pessoal ia falar. Ia prejudicar minha imagem. Você sabe como é pequena a cidade. Todo mundo fica de olho na vida dos outros. Imagem. Era só isso que importava para ele. A imagem de bom filho que ele queria manter na frente dos outros. Mas eu tô pensando numa solução. Lembra daquela propriedade velha que eu comprei há uns anos? Aquela no meio do mato que tem uma casinha caindo aos pedaços? Meu coração disparou. Que propriedade era essa? Ricardo nunca tinha me falado de propriedade nenhuma. A pessoa do outro lado da linha deve ter perguntado alguma coisa, porque ele respondeu. É aquela mesmo, perto da antiga fazenda do seu Joaquim. A casa tá um lixo, mas tem 4 paredes e um teto. Dá pro velho se virar lá. Pelo menos fico livre dessa situação aqui em casa. Livre. Como se eu fosse uma doença da qual ele queria se curar. O melhor de tudo, ele continuou, é que lá é longe de tudo, no meio do mato mesmo. O velho não vai ter como ficar vindo aqui encher o saco e eu posso falar pro pessoal que arranjei um lugar sossegado para ele, que ele mesmo pediu. Todo mundo vai achar que sou um filho exemplar. A frieza na voz dele me assustou. Não era raiva, não era desespero. Era cálculo puro. Planejamento de como se livrar de mim da forma mais conveniente para ele. Voltei pro quarto em silêncio, com as pernas tremendo de raiva e decepção. Deitei na cama e fiquei olhando pro teto até o sol nascer, tentando processar o que tinha ouvido. Meu próprio filho, aquele menino que eu peguei no colo quando nasceu, que ensinei a andar, que protegi de todos os perigos do mundo, estava planejando me abandonar numa casa abandonada no meio do mato. E o pior, estava orgulhoso da própria esperteza. Nos dias seguintes comecei a observar Ricardo com outros olhos. Via como ele fingia preocupação quando falava comigo, como forçava um sorriso quando tinha que me dirigir a palavra na frente dos outros. Era tudo teatro, tudo representação. Por dentro, ele só queria se livrar de mim o mais rápido possível. E eu ali, feito um idiota, ainda esperando que ele lembrasse que eu era o pai dele. Uma semana depois da conversa que ouvi, Ricardo veio falar comigo com aquela cara de quem tá fazendo um favor. Pai,
Tenho uma surpresa para o senhor. Lembra que o senhor sempre falava que queria um lugar mais sossegado, mais perto da natureza? Eu nunca tinha falado nada disso, mas deixei ele continuar a mentira. Pois é, arranjei uma propriedade linda para o senhor. Uma casinha no meio do verde, longe da correria da cidade. O senhor vai adorar. Casinha no meio do verde. Que mentira descarada. Eu sabia exatamente que tipo de lugar ele estava falando, mas resolvi bancar o ingênuo para ver até onde ele era capaz de ir. Que lugar é esse, filho? Perguntei, fingindo interesse. Ele abriu um sorriso falso e respondeu: É uma surpresa, pai. Vamos lá no sábado, o senhor vai ver com os próprios olhos. Tenho certeza que vai ficar feliz. Feliz. Se ele soubesse que eu tinha ouvido a conversa dele, saberia que a única coisa que eu sentia era nojo. Nojo de ter gerado um filho tão cruel, tão calculista, tão capaz de mentir olhando nos olhos do próprio pai. Mas eu não disse nada. Apenas balancei a cabeça e falei: Tá bom, Ricardo, vamos ver esse lugar. Durante a semana, ele ficou todo animado, falando sobre como eu ia gostar da nova casa, como ia ser bom para mim ter independência de novo. Independência. Que palavra bonita para disfarçar abandono. A Patrícia também entrou na encenação falando que ia sentir saudade, que eu sempre seria bem-vindo para visitar, que as crianças iam adorar ir me ver no sítio novo. Mentira atrás de mentira, uma família inteira representando para enganar um velho. Na sexta-feira à noite, Ricardo entrou no meu quarto com uma cara de preocupação fingida. Pai, amanhã nós vamos cedo, tá bom? E o senhor leva só o essencial primeiro, depois eu trago o resto das suas coisas. O essencial. Como se eu tivesse alguma coisa de valor para levar. Minha vida inteira cabia numa maleta velha. Algumas roupas, remédios, uma foto da Doris e mais nada. Tudo que eu tinha construído em 74 anos de vida cabia numa maleta velha. Naquela noite eu não preguei o olho. Ficou passando na minha cabeça toda a nossa história, desde quando ele era pequeno e corria para o meu colo quando eu chegava das obras. Lembrei de todas as vezes que trabalhei dobrado para comprar alguma coisa que ele queria, de todas as conversas que tivemos sobre sonhos, futuro, família. Onde tinha errado? Em que momento aquele menino que eu amava tinha virado esse homem frio e calculista? Talvez o erro tivesse sido meu mesmo, por ter mimado demais, por ter dado tudo sem exigir nada em troca, por ter ensinado a ele que o mundo girava em volta da vontade dele. Ou talvez algumas pessoas nascessem mesmo com o coração torto, sem capacidade para sentir amor de verdade. Não sei. Só sei que na manhã de sábado, quando ele bateu na porta do meu quarto falando: Vamos, pai, chegou a hora da surpresa, eu levantei daquela cama sabendo que estava sendo levado para o meu próprio abandono. A viagem até o lugar foi o silêncio mais pesado da minha vida. Ricardo dirigia cantarolando baixinho, como se estivesse indo para um piquenique, enquanto eu olhava pela janela vendo a cidade ficar para trás. Conforme fomos nos afastando, as casas foram diminuindo, as ruas pavimentadas viraram estrada de terra e logo estávamos no meio do nada. Mato dos dois lados, nem sinal de vizinhança, nem torre de celular, nem nada que lembrasse vida humana. Tá vendo, pai? Como é bonito aqui. Natureza pura, ar limpo, silêncio total. Ricardo falava como se fosse um corretor de imóveis tentando vender um paraíso. Mas eu via a realidade. Estava sendo levado para o fim do mundo, longe de tudo e de todos, exatamente como ele tinha planejado naquela conversa telefônica que eu escutei. O carro chacoalhava na estrada cheia de buraco e a cada quilômetro que passava, meu coração apertava mais. Depois de quase 2 horas de estrada ruim, Ricardo parou o carro numa trilha que nem trilha direito parecia. Chegamos, pai. Agora é só mais um pouquinho andando. Descemos do carro e começamos a caminhar por uma picada no meio do mato, pisando em folha seca, desviando de galho baixo, espantando mosquito. Eu já estava cansado, com dor nas pernas, suando debaixo daquele sol forte, quando finalmente avistei a tal casinha no meio do verde. Meu Deus do céu! Se aquilo era casa, eu era astronauta. Era uma construção velha, de tijolo aparente, com o telhado meio caído, porta pendurada num gonzinho só, janelas sem vidro, mato crescendo na frente. Não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha nada que uma pessoa precisasse para viver como gente. Era exatamente o que eu esperava depois de ouvir a conversa dele.
um lugar para me jogar e esquecer que eu existia. E aí, pai, o que achou? Ricardo perguntou, com aquele sorriso falso que eu já conhecia bem. Eu olhei para ele, olhei para aquela ruína que ele chamava de casa e senti uma mistura de raiva e pena. Raiva dele, pena de mim mesmo. Mas resolvi continuar fingindo que não sabia de nada, só para ver até onde ia a cara de pau desse filho que eu criei. É meio isolado, né, Ricardo? E a casa tá precisando de uns reparos. Falei, tentando manter a calma. Ele deu de ombros e respondeu. Ah, pai, essas coisas a gente vai arrumando aos poucos. O importante é que o senhor tem seu canto, sua independência. E olha só que silêncio gostoso. Ninguém para incomodar, nenhum barulho de cidade. Ninguém para socorrer também, pensei. Mas não falei nada. Entramos na casa, ou melhor, no que sobrou dela. O chão era de cimento cru, rachado em vários lugares. Não tinha móvel nenhum, só umas tábuas velhas encostadas na parede e um fogão a lenha enferrujado num canto. Ricardo abriu a torneira da pia e saiu uma água amarelada, cheirando a ferrugem. Ó, pai, tem água. É só deixar correr um pouquinho que ela clareia. Clarear a água era o menor dos problemas ali. Não tinha banheiro direito, só um buraco no quintal com umas tábuas em volta. Não tinha energia. Então de noite seria escuro como boca de lobo. Não tinha vizinho num raio de quilômetros. Então se eu passasse mal, morria sozinho que nem um bicho. Era exatamente isso que Ricardo queria. Que eu desaparecesse da vida dele sem dar trabalho. Bom, pai, vou deixar o senhor se ambientando aqui. Preciso voltar porque prometi para Patrícia que ia levar ela e as crianças no shopping à tarde. Shopping. Enquanto ele ia passear no shopping com a família, eu ia ficar ali naquele buraco tentando sobreviver. Semana que vem eu trago o resto das suas coisas, tá bom? Semana que vem. Que mentira descarada. Eu sabia que ele não ia voltar nunca mais, que aquela era a última vez que ia ver a cara dele. Mas resolvi dar uma última chance. Fazer uma última tentativa de tocar o coração daquele homem que um dia foi meu filho pequeno. Ricardo, falei, segurando no braço dele antes que ele saísse. Você tem certeza que isso aqui é o melhor para mim? Não seria melhor eu ficar na cidade, perto de vocês, perto dos meus netos? Por um segundo vi algo parecido com dúvida nos olhos dele. Mas durou só um segundo. Logo voltou aquela frieza de sempre. Pai, o senhor mesmo sempre falou que queria sossego, que a cidade era muito barulhenta para sua idade. Aqui o senhor tem tudo isso. E não se preocupe, eu venho visitar sempre. Mais uma mentira. Nós dois sabíamos que aquela era uma despedida definitiva, mas ele continuava fingindo que estava fazendo um favor para mim. Foi nesse momento que a máscara dele finalmente caiu. Deve ter sido a pressão de manter a encenação, ou talvez o alívio de estar se livrando de mim de uma vez por todas, mas Ricardo parou de fingir. Olhou para mim com uma frieza que me gelou a alma e disse as palavras que vou lembrar até morrer. É isso que você merece, seu velho inútil. Agora se vira aí sozinho. Pronto. Estava dito. Toda a verdade numa frase só. Eu não era mais pai dele. Era só um velho inútil que merecia ser abandonado no meio do mato. 45 anos de trabalho duro, de sacrifício, de amor incondicional, tudo resumido numa frase cruel na boca do meu próprio filho. Ele virou as costas e começou a andar em direção ao carro, sem olhar para trás, sem hesitar, sem mostrar um pingo de remorso. Eu fiquei ali parado, vendo ele se afastar, ouvindo o barulho dos passos dele na folhagem seca, até que desapareceu na trilha. Poucos minutos depois, escutei o ronco do motor ligando e o som do carro se afastando pela estrada de terra. Silêncio. Silêncio total. Só o barulho do vento nas árvores, o canto de algum passarinho perdido e o som da minha própria respiração. Estava sozinho. Completamente sozinho. No meio do nada. Abandonado como um cachorro velho que não serve mais para nada. Entrei naquela casa destruída e sentei numa das tábuas velhas, tentando processar o que tinha acontecido. Meu filho tinha me trazido ali para morrer longe dos olhos dele, longe da consciência dele, longe da responsabilidade dele. Queria que eu sumisse do mundo sem sujar a imagem de bom filho que ele cultivava na cidade. Mas Ricardo cometeu um erro muito grande ao me abandonar ali. Ele achava que conhecia o pai dele, mas não conhecia. Ele achava que eu era só um velho cansado e derrotado, mas estava enganado.
74 anos de vida tinham me ensinado muito sobre o mundo, sobre as pessoas e principalmente sobre justiça. E eu sabia uma coisa sobre aquela propriedade que Ricardo não fazia a menor ideia. Uma coisa que ia mudar tudo. Passei a primeira noite naquele lugar sem dormir, olhando para o teto furado, ouvindo os barulhos estranhos do mato. Não era medo que me mantinha acordado, era raiva. Uma raiva que queimava no peito como brasa viva. Ricardo achava que tinha sido esperto, que tinha encontrado a solução perfeita para se livrar de mim. Mas ele não fazia ideia de onde tinha me jogado. Aquela propriedade eu conhecia desde menino. Quando eu tinha uns 10, 12 anos, vinha pescar nessa região com meu pai e meus irmãos. Naquela época, a casa nem existia ainda, era só mato puro. Mas eu lembrava muito bem de uma coisa que Ricardo nunca ia imaginar. Bem atrás da casa, no meio da mata fechada, tinha uma nascente de água cristalina. Não era uma nascente qualquer, era uma das mais puras da região, que alimentava 3 riachos diferentes. Meu pai, que Deus o tenha, era um homem simples, mas sábio. Ele me ensinou que quem controlava a água, controlava a vida. Severino, meu filho, ele dizia, pode faltar tudo na vida de um homem, menos água limpa. Quem tem água boa, tem o tesouro mais precioso do mundo. Na época eu era criança e não entendia direito. Mas agora, velho e abandonado, essas palavras faziam todo sentido. Na manhã seguinte, mesmo com o corpo dolorido e o coração partido, levantei daquela tábua que tinha servido de cama e fui explorar a propriedade. Caminhei pela trilha que contornava a casa, abri caminho no mato fechado, seguindo a memória dos tempos de menino. E lá estava ela, a nascente. Mais bonita do que eu lembrava, jorrando água cristalina direto da rocha, formando um poço natural que refletia o céu como espelho. Bebi daquela água e senti o gosto da pureza, da vida, da esperança. Não era só água, era poder. Era a coisa mais valiosa que uma pessoa podia ter numa região onde a seca castigava todo ano, onde muita gente pagava caro por água de qualidade duvidosa. E Ricardo, na pressa de se livrar de mim, tinha me jogado exatamente em cima dessa riqueza. Sentei na pedra lisa ao lado da nascente e comecei a pensar. Aquela propriedade não era registrada no nome de Ricardo, eu tinha certeza. Ele tinha dito que comprou há uns anos, mas eu apostava que era posse mesmo. Talvez nem documento direito ele tinha. Gente como Ricardo sempre dava um jeito de pagar barato por terra abandonada, na esperança de regularizar depois e ganhar dinheiro fácil. Mas eu tinha uma vantagem que ele não sabia. Conhecia a região desde criança. Conhecia as pessoas antigas do lugar. Conhecia os caminhos burocráticos. 35 anos trabalhando em obras públicas não me ensinaram só a operar máquina. Me ensinaram a lidar com cartório, com documentação, com prefeitura. Eu sabia como funcionava o jogo da regularização de terra. Durante 3 dias fiquei ali, vivendo da água da nascente e de umas frutas silvestres que encontrei pelo mato. Não tinha pressa. Estava pensando, planejando, calculando cada movimento. Ricardo achava que eu era só um velho derrotado, mas eu era um velho com 74 anos de experiência de vida. E experiência, meu amigo, não se compra em faculdade nenhuma. No 4º dia comecei a caminhar. Sabia que tinha uma estrada não muito longe dali, que levava até a cidade de Belo Jardim. Era uma caminhada puxada para um homem da minha idade, mas eu ainda tinha perna boa e determinação de sobra. Demorei quase o dia todo, parando para descansar na sombra, bebendo água de riacho, mas cheguei na cidade antes do sol se pôr. Belo Jardim era uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. Fui direto na casa de Dona Conceição, uma prima distante da minha falecida esposa, que morava ali há mais de 40 anos. Ela me recebeu de braços abertos, preocupada com o meu estado, me deu comida, banho, uma cama limpa para dormir. No outro dia, contei para ela uma versão resumida da história, sem entrar em muitos detalhes sobre a crueldade do Ricardo. Severino, você precisa ir no cartório, ver essa situação da terra direito, ela me aconselhou. E se for o caso, procurar um advogado. Não pode deixar passar isso. Dona Conceição sempre foi uma mulher inteligente. Sabia que alguma coisa não estava certa nessa história toda. No cartório de registro de imóveis, descobri exatamente o que eu esperava.
A propriedade onde Ricardo tinha me abandonado não estava regularizada. Era uma área rural sem documentação definida que oficialmente pertencia ao Estado. Ricardo tinha sido enganado por algum espertinho que vendia terra que nem era dele, ou então ele mesmo sabia que era grilagem e topou o risco achando que nunca ia dar problema. Mas ia dar problema sim, e muito, porque eu sabia uma coisa que nem o funcionário do cartório sabia. Aquela área tinha valor estratégico por causa da nascente, e segundo a lei, quem fizesse benfeitorias numa terra pública e comprovasse posse mansa e pacífica, podia requerer a regularização. Eu não tinha feito benfeitoria nenhuma ainda, mas ia fazer. Ia transformar aquele lugar numa propriedade produtiva e requerer na justiça meu direito de posse. Mas antes de tudo, precisava de um advogado. Não qualquer advogado, precisava de alguém esperto, alguém que entendesse de direito fundiário e tivesse experiência com regularização de terra. Dona Conceição me indicou o Dr. Raimundo, um homem já na casa dos 60, que tinha fama de não perder causa quando o direito estava do lado do cliente. Quando contei a história toda para Dr. Raimundo, vi os olhos dele brilharem. Ele era um advogado de verdade, daqueles que gostam de justiça mais do que de dinheiro fácil. Seu Severino, o senhor tem um caso interessante aqui. Se conseguirmos provar que o senhor está na posse da terra e tem intenção de torná-la produtiva, podemos entrar com uma ação de uso capião. E se essa nascente for o que o senhor está falando, isso aqui pode valer muito dinheiro. Valeria mesmo. Dr. Raimundo me explicou que empresas de água mineral estavam sempre procurando nascentes de qualidade para explorar comercialmente, e que o governo também pagava bem por direitos de uso de água pura para abastecimento público. Mas primeiro, ele disse, o senhor precisa voltar para lá e começar a fazer alguma coisa na terra. Plantar, limpar, construir, mostrar que tem intenção de morar e trabalhar ali. Morar e trabalhar. Era exatamente isso que eu ia fazer. Não porque não tinha para onde ir, mas porque tinha encontrado minha chance de fazer justiça. Ricardo tinha me jogado naquele lugar achando que estava me condenando, mas na verdade tinha me dado a oportunidade da minha vida. A oportunidade de mostrar para ele, para toda a cidade, para o mundo inteiro, quem era Severino Batista de verdade. Voltei para aquela propriedade com uma mentalidade completamente diferente. Não era mais um velho abandonado esperando a morte chegar. Era um homem com um plano. Doutor, Raimundo tinha me emprestado R$ 2.000 para comprar material básico, ferramentas e comida para uns 2 meses. Quando o senhor conseguir a posse da terra, me paga com juros. Ele disse confiante no resultado da nossa empreitada. A primeira coisa que fiz foi limpar a casa por dentro e por fora. 40 anos trabalhando com máquina pesada não tinham sido em vão. Eu ainda tinha força nos braços e fogo na alma. Arranquei o mato que crescia nas paredes, consertei o telhado com umas telhas que comprei na cidade, coloquei uma porta nova, limpei o poço que tinha no quintal. Em uma semana, aquela ruína já parecia um lugar onde uma pessoa podia viver com dignidade. Depois comecei a trabalhar a terra ao redor da casa. Cada golpe de enxada era dado pensando na cara de desprezo do Ricardo quando ele me largou ali falando que era isso que eu merecia. Plantei feijão, milho, abóbora, quiabo, pimentão. Tudo do jeito que meu pai me ensinou quando eu era menino. A terra era boa, tinha nutriente, e com a água da nascente por perto, as plantas cresceram viçosas como eu nunca tinha visto. Dr. Raimundo vinha me visitar de 15 em 15 dias, sempre trazendo alguma novidade sobre o processo. Seu Severino, a documentação está caminhando bem. Conseguimos provar que a terra é devoluta mesmo, que ninguém tem título legítimo sobre ela. Agora é só mostrar que o senhor está ocupando com intenção de morar e produzir. Ocupação produtiva. Isso eu estava fazendo de monte. Com 2 meses morando ali, eu já tinha transformado aquele lugar. Não era mais uma casa abandonada no meio do mato, era uma propriedade rural funcionando. Horta verdinha, galinheiro com umas 10 galinhas que comprei na cidade, cerca nova ao redor do terreiro, até uma varanda eu construí na frente da casa. Qualquer pessoa que passasse por ali via que tinha alguém cuidando, trabalhando, vivendo. Foi nessa época que Dr. Raimundo veio com uma notícia que mudou tudo. Seu Severino, eu trouxe um técnico aqui comigo para dar uma olhada nessa nascente do senhor. Esse homem trabalha com análise de água há 30 anos. O técnico era um senhor baixinho, de óculos, que falava pouco, mas entendia muito.
Ele passou a manhã inteira coletando amostras, medindo vazão, anotando tudo num caderninho. Quando terminou, o homem veio falar comigo com uma expressão séria. Senhor Severino, em 30 anos de profissão, raramente vi uma nascente com essa qualidade. A água aqui é pura, sem contaminação nenhuma, com o pH perfeito para consumo humano. E a vazão é alta, mais de 10.000 litros por hora. 10.000 litros por hora. Era muita água mesmo. E sabe o que isso significa? Dr. Raimundo perguntou com um sorriso no rosto. Significa que o senhor está sentado em cima de uma fortuna. Empresas pagam milhões por direitos de exploração de nascente assim. Milhões. A palavra ecoou na minha cabeça como um trovão. Eu, que Ricardo abandonou achando que era um peso morto, estava em cima de milhões. Alguns dias depois, Dr. Raimundo voltou trazendo um empresário de Recife que trabalhava com água mineral. O homem se chamava João Batista, tinha uns 50 anos, usava terno mesmo no calor do sertão. Ele olhou a nascente, provou a água, conversou com o técnico, fez algumas contas na calculadora. Senhor Severino, tenho interesse em fazer um negócio com o senhor. Um negócio muito bom. A proposta que ele fez quase me derrubou da cadeira. Queria pagar 1,5 milhão à vista pelos direitos de exploração da nascente por 15 anos, mais 15% sobre cada litro vendido. Essa água aqui pode virar uma marca nacional, senhor Severino. Com marketing certo, a gente vende isso até no exterior. 1,5 milhão, 15% sobre cada litro. Eu fiz as contas de cabeça e quase desmaiei. Em 15 anos, considerando uma produção média, eu ia faturar mais de 10 milhões de reais. 10 milhões. O velho inútil que Ricardo tinha jogado fora ia virar milionário. Mas eu não fechei o negócio na hora. Não era só pelo dinheiro que estava fazendo aquilo. Era por justiça. Queria que Ricardo soubesse exatamente o que ele perdeu quando decidiu me abandonar como um cachorro velho. Doutor João, falei para o empresário, me dá mais alguns dias para pensar. É uma decisão muito importante para minha vida. Foi quando comecei a receber as ligações. Ricardo tinha descoberto que eu estava mexendo com o processo de terra, que tinha gente visitando a propriedade, que alguma coisa estava acontecendo. O desespero na voz dele era música para os meus ouvidos. Pai, preciso falar com o senhor urgentemente. Tem umas coisas que preciso explicar. Explicar? Que coisa tinha para explicar? Ele tinha me dito na cara que era isso que eu merecia, que eu era um velho inútil. Agora queria explicar? Eu não atendia as ligações dele. Deixava tocar até parar. Cada toque não atendido era um pouquinho da humilhação que ele me fez passar sendo devolvida na mesma moeda. Doutor, Raimundo me contou que Ricardo tinha procurado o cartório querendo saber sobre o processo de usucapião. Ele tá desesperado, seu Severino. Deve ter descoberto que pode perder aquela terra que achou que tinha comprado. E deve estar desconfiando que tem alguma coisa valiosa ali. Tinha sim. E muito valiosa. As ligações ficaram mais frequentes. Todo dia Ricardo tentava falar comigo, deixava mensagem desesperada, mandava mensagem no WhatsApp. Pai, pelo amor de Deus, me atenda. Vamos conversar como homens civilizados. Homens civilizados. Que piada. Homem civilizado não abandona o próprio pai no meio do mato. Quando completei 3 meses morando ali, Dr. Raimundo veio com a notícia que eu estava esperando. Seu Severino, saiu a sentença. O senhor ganhou a ação de usucapião. A partir de hoje, oficialmente, essa propriedade é sua, minha. Depois de 74 anos de vida, eu finalmente tinha minha própria terra de novo. E que terra! Naquele mesmo dia, liguei para o empresário de Recife. Doutor João, aceito a proposta do senhor. Vamos fazer negócio. Ele ficou eufórico. Disse que já ia providenciar toda a documentação, que em 1 semana o dinheiro estaria na minha conta. 1,5 milhão. Na minha conta. Foi só depois que liguei para o Ricardo. Dessa vez eu atendi quando ele ligou. Alô, pai. Graças a Deus o senhor atendeu. Preciso muito falar com o senhor. A voz dele estava trêmula, desesperada. Pai, cometi um erro terrível. Quero pedir perdão, quero fazer as pazes. Ricardo, falei com a voz mais calma do mundo. Agora é tarde demais para pedidos de perdão. Vou aí amanhã mesmo, a gente resolve isso. Não precisa vir aqui não, Ricardo. Você já disse tudo o que tinha para dizer naquele dia que me trouxe para cá. Eu estava gostando daquela situação, confesso. Depois de tanto tempo engolindo humilhação, era minha vez de ter controle da conversa. Lembra das suas últimas palavras? É isso que você merece, seu velho inútil.
Pois é, filho. Parece que eu merecia coisa muito melhor do que eu imaginava. Pai, eu estava nervoso naquele dia, falei besteira. Não era isso que eu queria dizer. Mentira descarada. Ele tinha falado exatamente o que pensava, com toda a frieza do mundo. Mas agora que descobriu que podia ter alguma coisa valiosa na história, mudou o discurso completamente. Pai, a gente é família. Família se perdoa. Família se ajuda. Família. Que palavra bonita na boca de quem nunca soube o significado dela. Ricardo, família mesmo eu tive com sua mãe, que ficou comigo na saúde e na doença. Família eu tive com meus pais, que me criaram com amor e respeito. Você nunca foi família para mim. Sempre foi só um filho ingrato que eu tive a desgraça de criar. Do outro lado da linha, escutei um barulho como se ele tivesse socado alguma coisa. Pai, não fala assim. Eu sempre cuidei do Senhor. Sempre. Eu cortei ele no meio da frase. Cuidou? Você me humilhou na frente dos seus amigos, me tratou como estorvo na frente dos seus filhos, me expulsou de casa e me abandonou no meio do mato. Isso para você é cuidar? Pai, eu posso explicar tudo isso. Eu estava passando por dificuldades financeiras. A empresa estava com problemas. Eu estava estressado. Desculpa, esfarrapada. Quando a gente tem caráter, o estresse não faz a gente virar cruel com o próprio pai. Ricardo, você não estava estressado. Você estava sendo você mesmo. Um homem frio, calculista, que se livra de qualquer um que considera inútil para sua vida. A conversa foi ficando mais tensa. Ricardo tentava de tudo. Pedia perdão, inventava desculpa, tentava fazer chantagem emocional falando dos netos. Pai, os meninos perguntam por que o vovô não aparece mais. Eles sentem saudade do senhor. Mais mentira. Se os meninos perguntassem alguma coisa, era porque ele inventava alguma história para justificar meu sumiço. Ricardo, você proibiu seus filhos de conversar comigo quando eu morava na sua casa. Agora quer usar eles para me convencer? Que tipo de homem faz isso? Ele ficou sem resposta por alguns segundos, depois tentou mudar de assunto. Pai, soube que o senhor está mexendo com processo de terra. Pode me explicar o que está acontecendo? Pronto. Chegamos no ponto que eu estava esperando. Ele não estava ligando por saudade, por amor filial, por arrependimento verdadeiro. Estava ligando porque descobriu que eu podia estar envolvido em alguma coisa que valia dinheiro. Ah, agora você quer saber dos meus negócios, é? Quando me abandonou aqui, não estava preocupado com o que eu ia fazer da vida. Pai, aquela propriedade, eu investi dinheiro nela. Comprei pensando no futuro da família. Que mentira descarada. Ele tinha comprado terra grilada por uma ninharia, achando que era esperto, e agora estava com medo de perder o que nunca foi dele de verdade. Ricardo, você não comprou nada. Você foi enganado. Essa terra nunca foi de ninguém. Era a terra devoluta do Estado. O desespero na voz dele foi crescendo conforme eu explicava a situação real. Mas, pai, eu tenho documento de compra e venda. Documento falso, Ricardo. Assinado por quem não era dono de nada. Você comprou gato por lebre e agora está pagando o pato. Era mentira dizer que ele tinha sido enganado. Na verdade, ele sabia que era negócio sujo, mas topou porque achou que dava para regularizar depois. E agora, pai, como é que fica a situação? A voz dele estava quase chorosa, coisa que eu nunca tinha visto na vida. Agora a terra é minha por direito de usucapião. Eu que estou morando aqui, trabalhando aqui, produzindo aqui. Eu que tenho direito sobre ela. Falei isso com um prazer danado, saboreando cada palavra. Pai, vamos fazer um acordo. A gente pode dividir isso meio a meio. Eu te ajudo com um advogado melhor, a gente regulariza tudo direito. Dividir meio a meio. Depois de me chamar de velho inútil, agora queria ser sócio. Ricardo, eu já tenho advogado. Dr. Raimundo, um dos melhores da região. E não preciso dividir nada com ninguém. Essa terra é minha por direito. Foi aí que ele perdeu a compostura completamente. Pai, o senhor não pode fazer isso comigo. Eu sou seu filho. Tenho direitos também. Direitos. Que direitos ele tinha? De me humilhar? De me abandonar? De me tratar como lixo? Ricardo, você abdicou dos seus direitos no dia que me trouxe aqui e falou que era isso que eu merecia. Pai, eu vou na justiça. Vou provar que essa terra é minha. Ameaça vazia. Ele sabia que não tinha documento legal nenhum, que qualquer juiz ia dar razão para quem estava na posse trabalhando a terra. Vai na justiça mesmo, Ricardo.
Vai descobrir como a lei protege quem é abandonado pelos próprios filhos. A ligação estava chegando no fim. Eu sentia que ele estava prestes a desligar. Mas antes que isso acontecesse, resolvi dar o golpe final. Ah, Ricardo, esqueci de te contar uma coisa. Essa propriedade que você achou que era um lixo no meio do mato tem uma nascente de água pura. Água de qualidade excepcional, dessas que a empresa paga milhões para explorar. O silêncio que caiu do outro lado foi ensurdecedor. Consegui quase ouvir o cérebro dele processando a informação, calculando quanto dinheiro tinha acabado de perder. Milhões, pai. Como assim milhões? A voz dele estava trêmula, quase inaudível. Isso mesmo, filho. Milhões. Já recebi proposta de uma empresa de Recife. 1,5 milhão à vista. Mais porcentagem sobre cada litro vendido. Em 15 anos, vou faturar mais de 10 milhões. Deixei a informação afundar bem devagar, como veneno na veia. Pai, não pode ser. Ele estava em choque completo. O homem que me abandonou achando que estava se livrando de um peso morto acabava de descobrir que tinha jogado fora a maior oportunidade financeira da vida dele. Pode ser sim, Ricardo. E já aceitei a proposta. Semana que vem assino o contrato. A ligação durou mais alguns minutos, com Ricardo implorando, tentando me convencer a não assinar nada, prometendo que ia me tratar bem se eu dividisse o negócio com ele. Mas eu já tinha ouvido o suficiente. Ricardo, você teve 74 anos para me tratar bem e escolheu me tratar mal. Agora aguenta as consequências. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentado na varanda que eu mesmo tinha construído, olhando para a nascente que ia me fazer rico, pensando em como a vida dá voltas interessantes. O filho que me abandonou como um cachorro velho estava descobrindo que tinha cometido o maior erro da vida dele. E eu estava apenas começando a minha vingança. Depois que desliguei o telefone naquele dia, Ricardo enlouqueceu. Não tem outra palavra para descrever o que aconteceu. Ele me ligou 45 vezes em 2 dias. 45 ligações desesperadas, cada uma mais patética que a outra. Eu contei, uma por uma, porque queria ter certeza do tamanho do desespero dele. No primeiro dia foram 16 ligações. Eu não atendia nenhuma, mas escutava as mensagens que ele deixava. A evolução do desespero era impressionante. Começou tentando manter a compostura. Pai, liga de volta pra gente conversar com calma. Depois foi ficando mais nervoso. Pai, pelo amor de Deus, atenda o telefone. E no final do dia já estava implorando. Pai, não faça isso comigo, eu sou seu filho. No segundo dia foram 29 ligações. As mensagens tinham mudado completamente de tom. Agora ele não tentava mais fingir que era amor filial. Era desespero financeiro puro. Pai, pensa bem no que está fazendo. 10 milhões é muito dinheiro para uma pessoa só administrar. Como se eu fosse criança que não sabia cuidar do próprio dinheiro. Teve uma mensagem que me deu até pena dele, confesso. Ele estava chorando, a voz embargada falando. Pai, eu sei que errei, sei que fui cruel com o Senhor, mas não pode me destruir assim. Pense nos seus netos, no futuro deles. Pensem nos netos. Onde estavam esses netos quando ele me humilhava na frente deles? Onde estava o futuro deles quando ele me chamou de peso morto? Dr. Raimundo tinha me avisado que isso ia acontecer. Seu Severino, prepare-se porque quando essa notícia vazar, o filho do Senhor vai virar louco. 10 milhões não é brincadeira. É dinheiro que muda a vida de uma família inteira por gerações. E realmente mudava. Só que ia mudar a minha vida, não a dele. No terceiro dia, as ligações pararam. Pensei que Ricardo tinha desistido, que finalmente tinha entendido que não havia volta, mas estava enganado. Ele só estava mudando de estratégia. Na parte da tarde, chegou uma Hilux branca na minha propriedade, levantando poeira pela estrada de terra. Reconheci o carro na hora. Era de Ricardo. Ele desceu do carro com cara de poucos amigos, acompanhado de 2 homens que eu nunca tinha visto. Grandões, tatuados, com cara de quem não estava ali para conversa civilizada. Ricardo veio na minha direção com passo firme, mas eu não me intimidei. Estava sentado na varanda, tomando um café, como se fosse o dia mais normal do mundo. Pai, precisamos resolver essa situação hoje. Não pode ficar assim. A voz dele estava diferente, mais dura, como se estivesse fazendo negócio com estranho. Que situação, Ricardo? Eu não vejo situação nenhuma. Vejo um homem desesperado porque descobriu que cometeu o maior erro da vida dele.
Os dois capangas ficaram parados ao lado do carro, mas de olho em tudo. Pai, vamos parar com essa palhaçada. O senhor vai assinar um papel aqui transferindo metade dessa propriedade para mim. E a gente esquece o que aconteceu no passado. Ele tirou uns papéis do bolso, já preparados, como se eu fosse assinar qualquer coisa que ele colocasse na minha frente. E se eu não quiser assinar? Aí vai ser pior para o senhor. A ameaça foi clara, direta. Ele tinha vindo ali com 2 bandidos para me intimidar, para me forçar a abrir mão do que era meu por direito. Mas Ricardo não conhecia o pai dele direito. 74 anos de vida tinham me ensinado a não ter medo de gente pequena. Ricardo, você realmente acha que eu vou me intimidar com essa palhaçada? Levantei da cadeira devagar, caminhei até a beirada da varanda, olhei bem nos olhos dele. Filho, eu trabalhei 35 anos em obra, lidei com gente muito pior que esses 2 aí. Se você acha que vai me assustar, está muito enganado. Um dos capangas deu um passo na minha direção, mas Ricardo fez sinal para ele parar. Ainda tinha um restinho de vergonha. Sabia que agredir fisicamente o próprio pai ia manchar a imagem dele para sempre na cidade. Pai, não precisa ser assim. Vamos resolver isso como homens de negócio. 50% para cada um, todo mundo sai ganhando. Ricardo, você não é homem de negócio. Você é um covarde que trouxe 2 capangas para intimidar o próprio pai. Falei alto para ter certeza que eles ouviram. E deixa eu te avisar uma coisa. Se vocês encostarem um dedo em mim, vão ter que explicar para a polícia por que agrediram um homem de 74 anos. A situação estava ficando tensa. Os 2 homens estavam claramente desconfortáveis. Provavelmente não sabiam que tinham sido contratados para intimidar um idoso. Ricardo percebeu que a estratégia não estava funcionando e mudou de tom mais uma vez. Pai, vamos entrar em casa e conversar só nós 2. Sem pressa, sem pressão. Não vou entrar em lugar nenhum com você, Ricardo. Você já mostrou que tipo de homem é. Não confio mais em você nem para tomar um café junto. As palavras saíram duras, mas era a verdade pura. O filho que eu tinha criado tinha morrido no dia que ele me abandonou ali. O que estava na minha frente agora era um estranho perigoso. Foi quando aconteceu algo que eu não esperava. Um dos capangas se aproximou de Ricardo e falou baixinho. Chefe, eu não topo esse trampo não. Intimidar velho não é comigo. O outro concordou, balançando a cabeça. Cara, isso aí não tá certo. A gente vai embora. E sem esperar resposta, os 2 caminharam de volta pro carro. Ricardo ficou ali, sozinho, sem os músculos que tinha alugado para me amedrontar. A cara dele era um misto de raiva e desespero. Pai, o senhor não sabe o que está fazendo. Essa propriedade podia ser nossa. Podia unir nossa família de novo. Nossa família. Que família? Ele tinha destruído qualquer possibilidade de família quando me tratou como lixo. Ricardo, vá embora daqui antes que eu chame a polícia. E não volte mais. Da próxima vez, não vou ter essa paciência. Ele ficou me encarando por alguns segundos, como se estivesse calculando se valia a pena tentar alguma coisa sozinho. Mas deve ter percebido que tinha perdido completamente o controle da situação. Isso não vai ficar assim, pai. Vou procurar meus direitos na justiça. Vou provar que tenho direito a pelo menos uma parte dessa herança. Herança. Era assim que ele via aquilo, como herança que já era dele por direito. Não conseguia entender que tinha perdido qualquer direito no dia que me abandonou. Procura seus direitos onde quiser, Ricardo. Mas enquanto isso, vou tocando minha vida e meus negócios. Ele deu as costas e caminhou até o carro, derrotado. Antes de entrar, gritou mais uma vez. Pai, o que você fez? Que homem o senhor virou? A resposta saiu da minha boca sem eu nem pensar. Virei um homem que aprendeu a fazer justiça com as próprias mãos. Ele entrou no carro e saiu em disparada, levantando uma nuvem de poeira que demorou uns 5 minutos para baixar. Sentei de volta na minha cadeira, terminei meu café já frio e sorri pela primeira vez em muito tempo. Ricardo tinha descoberto que o pai dele não era mais aquele velho submisso que engolia a humilhação calado. Tinha se transformado em outra pessoa. Uma pessoa que não tinha mais medo de nada nem de ninguém. 6 meses depois daquele dia em que Ricardo veio aqui com os capangas, minha vida tinha mudado completamente. O contrato com a empresa de água mineral foi assinado, o dinheiro entrou na conta e eu me tornei oficialmente um homem rico. Mas não era o dinheiro que me dava mais satisfação. Era saber que a justiça tinha sido feita do jeito que ela merecia ser feita. Com o primeiro pagamento da empresa,
Mandei construir uma casa nova no mesmo terreno onde Ricardo me abandonou. Não uma casa qualquer. Uma mansão bonita, com 3 quartos, sala grande, cozinha moderna, até uma piscina eu mandei fazer. Queria que qualquer pessoa que passasse por ali visse que o velho inútil que foi jogado naquele lugar tinha se transformado no homem mais próspero da região. Dr. Raimundo me ajudou a investir o dinheiro direito. Comprei algumas propriedades na cidade, investi em poupança, em título do governo, em ações de empresas sólidas. Seu Severino, com essa quantia bem investida, o senhor vai ter renda para viver como rei pelo resto da vida, ele me disse. E era verdade. Aos 74 anos eu tinha conseguido uma independência financeira que a maioria das pessoas nunca consegue. Mas o que mais me deixou feliz foi poder ajudar quem realmente precisava. Doei R$500 mil para a Casa dos Velhinhos de Caruaru, aquela onde alguns amigos meus tinham terminado a vida abandonados pelos próprios filhos. Também criei uma pequena fundação para ajudar idosos em situação de abandono familiar. Ninguém mais vai passar pelo que eu passei. Pensei quando assinei os papéis da doação. Ricardo tentou todos os recursos legais possíveis para conseguir uma parte do que ele achava que era dele por direito. Contratou advogado caro, entrou com ação na justiça alegando que tinha direitos sobre a propriedade, tentou até provar que eu estava com problemas mentais e não podia administrar tanto dinheiro sozinho. Todas as tentativas fracassaram. A lei era clara. Quem abandona não tem direito a nada. O processo na justiça durou quase 1 ano. Eu tive que dar depoimento, contar toda a história do abandono, explicar como cheguei naquela propriedade. Foi doloroso reviver tudo aquilo, mas necessário. O juiz, um homem sério na casa dos 50, me olhou com respeito quando terminei de falar. Senhor Severino, lamento muito pelo que passou. Infelizmente vemos muitos casos parecidos nos tribunais. A sentença final foi um primor de justiça. O juiz não só confirmou que eu era o único dono legítimo da propriedade, como ainda condenou Ricardo a pagar as custas do processo e uma indenização por danos morais. O réu demonstrou comportamento cruel e desumano para com seu genitor, configurando abandono material e afetivo, dizia um trecho da decisão que eu decorei de cor. Mas a verdadeira justiça não veio do tribunal, veio da vida mesmo. A notícia da minha súbita riqueza se espalhou pela cidade como fogo na palha seca. Todo mundo ficou sabendo que o velho que Ricardo abandonou no mato tinha se tornado milionário. E todo mundo ficou sabendo também como Ricardo me tratou, as palavras cruéis que ele disse, a forma covarde como tentou se livrar de mim. A reputação dele na cidade ficou completamente destruída. Clientes cancelaram contratos com a empresa dele, fornecedores pararam de dar crédito, amigos se afastaram. Quem abandona o próprio pai é capaz de qualquer coisa, ouvi alguém comentar no mercado. E era verdade. A confiança que as pessoas tinham nele evaporou da noite para o dia. A empresa de construção dele quebrou em menos de 6 meses, sem dinheiro para pagar funcionário, sem crédito para comprar material, sem cliente disposto a contratar alguém com a reputação manchada. Ricardo teve que vender a casa na cidade, teve que tirar os filhos da escola particular, teve que se mudar para um bairro mais simples. A vida dele desmoronou como castelo de cartas. Mas o que mais me satisfez foi o que aconteceu com os netos. Mateus e Sofia descobriram a verdade sobre como o pai tinha me tratado. Descobriram que eu não tinha sumido por vontade própria, mas tinha sido abandonado como um animal. Os 2 vieram me procurar, pediram perdão pelas atitudes do pai, quiseram reatar nossa relação. Vovô, a gente não sabia de nada. Papai disse que o senhor tinha ido morar longe porque queria, a Sofia me disse com lágrimas nos olhos. Se a gente soubesse, nunca tinha deixado isso acontecer. Crianças puras, inocentes, que foram privadas do carinho do avô por causa da maldade do pai. Hoje eles vêm me visitar todo final de semana. Trago eles aqui na propriedade, mostro a nascente, conto histórias do tempo que eu trabalhava com máquina pesada, ensino eles a pescar no açude que mandei fazer. É a relação que eu sempre quis ter com meus netos, livre da interferência de um pai doente de egoísmo. Ricardo tentou me procurar mais algumas vezes depois que a situação financeira dele ficou ruim. Não mais com arrogância ou ameaça, mas com humildade forçada, pedindo ajuda, pedindo uma oportunidade. Pai, sei que errei, mas somos família.
O Senhor não pode me deixar afundar assim. Família. Depois de tudo que fez, ainda tinha coragem de falar em família. Minha resposta foi sempre a mesma. Ricardo, você teve 74 anos para me tratar como família. Escolheu me tratar como inimigo. Agora aguenta as consequências das suas escolhas. Não havia raiva na minha voz. Apenas a frieza de quem aprendeu que algumas coisas na vida não têm volta. Hoje, morando nesta casa bonita que construí com meu próprio dinheiro, rodeado do carinho dos meus netos, com saúde boa e independência financeira, posso dizer que a vida me ensinou uma lição valiosa. Nunca subestime um velho. Nunca ache que alguém está derrotado só porque está em dificuldade. E principalmente, nunca abandone quem te ama, porque um dia você pode precisar desse amor e descobrir que é tarde demais. Ricardo aprendeu isso na marra. Hoje ele sabe que cometeu o maior erro da vida dele quando me olhou nos olhos e disse que era isso que eu merecia. Porque no final das contas, quem mereceu justiça fui eu. E a justiça chegou do jeito mais doce possível, pela minha própria capacidade de recomeçar e vencer. Se alguém que está me ouvindo já passou por algo parecido, se já foi desrespeitado ou abandonado por quem deveria proteger, não desista nunca. A vida tem dessas surpresas guardadas para quem tem coragem de continuar lutando. E se você conhece alguém que trata os pais mal, mostra essa história para essa pessoa. Porque filho que abandona pai não abandona só um homem, abandona a própria sorte. Comenta aí se você conhece alguma história parecida com essa, ou se você mesmo já passou por alguma coisa assim. Tem muita gente precisando ouvir que a justiça ainda existe neste mundo, mesmo que às vezes demore para chegar. E se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Todo mundo merece uma segunda chance na vida, menos quem nega essa chance para os outros.